hoje é sobre a importância da matéria orgânica no solo. E hoje eu vou te contar qual é a importância da matéria orgânica no solo, qual é a diferença entre matéria orgânica e material orgânico e principalmente lá no final do vídeo você vai entender qual é o erro que você anda cometendo aí na sua propriedade. E apesar de estar seguindo várias dicas que eu te dei lá no vídeo sobre solo vivo, você ainda não consegue ter a produção que deveria em uma determinada área. Fica comigo e vamos até o final do vídeo pra gente entender bem qual é a função da matéria orgânica, o que ela te traz de benefício e principalmente como que ela interfere na sua produção. Oi, eu sou a Carol e sejam muito bem-vindos ao AgroCarol. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre matéria orgânica, mas afinal de contas, o que é matéria orgânica? Matéria orgânica é um composto químico riquíssimo em carbono que está junto ao solo e na verdade você não consegue dissociar isso, diferenciar quando você tem um solo rico de matéria orgânica ou não só pela sua formulação. Na verdade o que acontece é que você não consegue separar a parte mineral da parte que é matéria orgânica, a não ser pela coloração que comumente ele é de marrom escuro para preto, mas tirando esse detalhe, ela é uma coisa só, ela faz parte da massa do solo em si. Diferentemente da matéria orgânica, o material orgânico ele é visível, você consegue diferenciar ele da fração do solo, porque ele é em geral restos culturais aí de uma colheita, ele pode ser resíduo aí de lixos, né, vem do resíduo orgânico da cozinha, ele pode ser esterco animal, então ele é um que é visível, você consegue separar do solo, enquanto a matéria orgânica não, ela está ligada à argila, ao silt, a areia, que é a fração do solo, e você não consegue mais diferenciar o que é matéria orgânica do que é a fração mineral do solo. Isso é uma informação muito importante que vocês precisam ter em mente para que a gente dê andamento no nosso vídeo de hoje. A diferença entre o que é matéria orgânica e o que é material orgânico. O material orgânico, ele apenas será matéria orgânica depois de ser decomposto por fungos, bactérias e principalmente pelas minhocas. Por isso que elas são tão importantes. São as minhocas basicamente que transformam de forma mais rápida esse material orgânico que ele está ali inteiro em uma matéria orgânica que vai se ligar à fração mineral do solo. O solo ele tem uma relação muito estreita entre a quantidade de matéria orgânica que está presente nele e o nível de produtividade que ele é capaz de ter. Mesmo os estudos dizendo que os nossos solos podem chegar aí no máximo até 5% de matéria orgânica, essa matéria orgânica determina lá no final do seu ciclo produtivo quanto você terá de produção. E só para te contar uma curiosidade em relação à matéria orgânica, você sabia que mesmo você fazendo adubação química frequente, equalizada, equilibrada, tudo direitinho, seguindo a orientação do engenheiro agrônomo, se você não trabalhar com a matéria orgânica do teu solo dentro de 4 anos, você não vai mais conseguir produzir nessa área, porque teu próprio solo não vai mais conseguir disponibilizar esse nitrogênio, esse fósforo, esse potássio para o teu sistema. Eu vou te explicar ali na frente como é que tudo isso acontece dentro dos detalhes de como a matéria orgânica age dentro do solo. E lembrando, matéria orgânica não é adubo, ela é uma fração do solo, mas ela é extremamente importante para a adubação. Se falando em adubação, uma das coisas mais importantes que nós temos que levar em consideração é a CTC do solo. Se você já é produtor, já deve estar familiarizado com esse termo, se você não é, é basicamente a capacidade que o nosso solo tem de reter os nutrientes, ou seja, de se ligar aos nutrientes. Como você sabe, eu vou por uma foto aqui, os nutrientes eles têm cargas, então essas cargas vão ter que se ligar a outras cargas que estão no solo. Isso é CTC, que é a capacidade de troca catiônica que esse meu solo tem. Quanto mais elevada ela for, mais eu consigo disponibilizar os meus nutrientes. Quanto menor ela é, menos eu disponibilizo nutrientes. Por isso eu comentei antes, não adianta você fazer adubação química que terá nutrientes facilmente disponibilizado para as plantas se você não tem matéria orgânica no solo, porque se você não tiver matéria orgânica, sua CTC é muito baixa. Se a sua CTC do solo ela é baixa, os seus nutrientes eles vão se perder muito rapidamente, porque eles serão lixiviados. Quando eu falo lixiviados, quer dizer lavados no solo. Você simplesmente está jogando seu dinheiro fora. Fazendo uma comparação assim para ver se eu fico mais clara, é como se você tivesse com uma camiseta branca, aí você saísse na estrada num dia muito seco, um carro passasse por você, levantasse aquela poeira e aquela poeira grudasse na sua camiseta branca. Imagina que isso é a mesma coisa quando eu vou lá no solo
solo e jogo meu NPK, minha adubação química lá no solo. Ela tá lá, ela ficou ali. Só que quando eu lavar a minha camiseta, o que vai acontecer é que os nutrientes, essa poeira, os nutrientes em si, aos poucos eles vão saindo. E quanto mais eu lavo, mais branca fica a minha camiseta e logo ele não terá nada. É a mesma coisa no solo. Esse nutriente, ele não tá preso ao solo, porque minha CTC é muito baixa. Eu não tenho como fazer uma ligação química entre uma molécula positiva e uma molécula negativa. É isso que faz com que esse nutriente fique presente no solo para que as plantas possam absorver. Aí nós temos mais uma questão de solubilidade que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas basicamente é isso. Vocês têm que entender que se só colocar adubação não resolve. Eu preciso que a matéria orgânica esteja lá para que meu solo segure esses nutrientes ali e sejam absorvidos quando a planta precisar. Porque senão eles serão simplesmente lavados pelas chuvas e quanto mais frequentes forem a minha chuva, mais rápido meus nutrientes serão lavados. É por isso que eu tenho que fazer a aplicação de adubação após a aplicação de adubação e geralmente no fim da minha colheita eu não consigo quase nem cobrir os meus custos com adubação, com calagem e com tudo que eu preciso fazer. Mas a base tá errada porque eu não tenho matéria orgânica. Tô falando isso, claro, para uma situação de adubação química, mas levando para adubação orgânica, de nada adianta eu fazer uma adubação orgânica altamente concentrada em nitrogênio, aí baseada em esterco de galinha, não importa. O que acontece é que se eu não tenho matéria orgânica no meu solo, ele não vai ficar lá, ele será lavado ou pela irrigação ou pela chuva. Outro ponto em relação à matéria orgânica no solo é em relação ao efeito tampão desse solo. O que significa efeito tampão? É a capacidade que esse solo tem de se manter mais próximo do neutro, ou seja, mais próximo a 7, nem tão alcalino e nem tão ácido. Só consigo isso quando eu tenho bastante matéria orgânica no meu solo, e aí eu vou ter menos problemas com essas oscilações de pH de solo. Lembrando sempre que isso depende muito de como eu manejo a minha adubação. Isso é assunto para um outro vídeo aí, como que essa adubação vai influenciar a questão do pH do meu solo, mesmo eu tendo matéria orgânica alta. Voltando a falar da matéria orgânica, uma outra grande vantagem que tem em relação à quantidade de matéria orgânica no solo é que ele reduz a plasticidade do solo. O que é plasticidade? É a capacidade que o meu solo tem de ser moldado. Por exemplo, quando eu pego terra para fazer um tijolo, esse meu solo ele tem uma alta plasticidade, ou seja, ele pode ser modelado. Solos que podem ser modelados, eles são muito fáceis de ser compactados. E para a agricultura isso não é bom. Então, quanto menor a minha plasticidade, melhor é o meu solo para a agricultura. Então, eu não posso pegar num solo que ele faz uma bolinha de barro e fica aquela bolinha dura ali que eu posso jogar em alguém e até machucar alguém. Isso não é bom para a agricultura. Então, fazer essa avaliação se o seu solo está moldando com muita facilidade, onde você pisa, fica aquela crosta dura, é porque o teu solo tem muita plasticidade. Quer dizer também que o seu nível de matéria orgânica é muito ruim e você precisa de alguma forma melhorar esse processo. Outro ponto, falando de plasticidade, é a agregação do solo. Quanto maior for a minha plasticidade do solo, menor é a minha agregação do solo. Então, esse efeito é muito ruim. Eu preciso que a minha agregação do solo seja maior e a minha plasticidade seja menor. O que isso significa na prática? Um solo agregado é aquele solo bonito que você enxerga, que ele tem os caminhos feitos pelos insetos, ele tem aquela porosidade, você joga água nela, a água não escorre, a água infiltra. O ar consegue chegar nesse solo a 20, 30 centímetros ali, dependendo da estrutura, claro, física do seu solo, mas é um solo extremamente produtivo. Por quê? Porque a vida no solo prospera onde tem ar e água. Essa vida no solo, ela é aeróbica. Ela precisa de ar e ela precisa de água. Se eu tenho ar e água, é bom para as minhas raízes, é bom para os meus micro-organismos, é bom para os meus insetos. Consequentemente, quer dizer que eu tenho bastante matéria orgânica. Matéria orgânica também serve para alimentar essa vida. As bactérias e os fungos que vivem no solo se alimentam basicamente da matéria orgânica como sua fonte primária. Por quê? Porque é carbono e a vida no solo se alimenta basicamente de nitrogênio e carbono. É uma coisa que nós vamos falar aí num próximo vídeo para vocês também. Quanto mais agregado é o meu solo, mais sistema radicular eu consigo desenvolver. Eu tenho um sistema radicular central e eu vou soltando radicelas. Elas são altamente
altamente benéficas, que elas aumentam a área de absorção de nutrientes e de água da minha planta. Então, quanto mais eu conseguir desenvolver esse sistema radicular, mais bem nutrida a minha planta será. Mas para isso eu preciso de um solo agregado, que tenha caminhos para a água passar e que tenha caminhos para o ar passar, e para que essa vida prospere ali. Se eu não tiver isso, eu com certeza terei pouco sistema radicular, uma planta mal nutrida e altamente atacada por pragas e doenças. Solução do solo, que é o nosso próximo assunto. Por quê? Porque a gente pensa que eu coloco lá os nutrientes e a minha planta vai caçar esses nutrientes. Ela não vai. Ele tem que ser dissolvido numa água. O solo faz como se fosse um suco com água, com nutrientes e com ácidos orgânicos e ácidos úmicos. Por que isso é muito importante? Sem eu ter ácidos orgânicos e ácidos úmicos, a minha solução ela não é estável. Então a minha planta tem muita dificuldade de absorver esses nutrientes. Mas como que eu consigo ácidos orgânicos e ácidos úmicos? Eles são resultados do processo de decomposição que ocorre no solo. Aí voltamos à situação do material orgânico e da matéria orgânica. Aí você pensa assim, não, então eu vou pôr meu material orgânico misturado com o solo, ele vai se decompor ali, vai me gerar ácidos orgânicos e ácidos úmicos e eu resolvo meus problemas. Não, você não resolve os seus problemas. Você cria problemas. O que acontece em relação à decomposição do material orgânico é que as bactérias, elas geram calor para fazer essa decomposição. E a gente já viu lá no vídeo sobre solo vivo que a nossa microfauna, os nossos micro-organismos, eles não gostam de calor. Então, se eu gerar calor dentro do solo, eu vou acabar matando minha vida do solo. E é o que eu não quero. Por outro lado, eu preciso desses ácidos úmicos. Então, a gente faz o quê? A gente coloca esse material em cima do solo, por isso cobertura maior, extremamente importante, a gente já conversou sobre isso. Se você não assistiu o vídeo solo vivo, vai lá e assiste e você vai entender do que eu tô falando. Outro ponto que você pode pensar, não, mas eu tenho um solo muito pobre, eu queria incorporar aí matéria orgânica. Beleza, você pode incorporar matéria orgânica. Você vai fazer o quê? Você vai optar por um material que já tenha sido decomposto aí, que venha de um processo feito por minhocas ou mesmo por uma compostagem que você mesmo tenha feito. Peneira esse material para que não tenha nenhum resíduo de material orgânico, que tenha só a parte de matéria orgânica. E aí sim, essa parte que parece uma terra, que parece um solo, você pode ou misturar no teu solo e aí depois cobrir com cobertura morta, ou fazer uma camada superficial e cobrir com cobertura morta. Esse processo é extremamente importante. Então eu posso incorporar matéria orgânica desde que eu faça o procedimento correto. Se eu coloco palhada em cima do meu canteiro, em cima da minha produção, se eu tenho uma grande área, planta adubação verde, corta essa adubação verde, o que acontece? Esse material automaticamente ele vai ser decomposto pelas minhocas, pelos fungos, pelas bactérias e vai gerar ácidos úmicos e ácidos orgânicos. Só que devagar, no ritmo do solo, e principalmente ele vai entrar no solo. Isso é muito importante. Não adianta você querer colocar o material orgânico misturado ao teu solo. Isso vai te gerar mais problemas. Então é muito importante que você não incorpore o material orgânico dentro do seu solo, que você faça esse processo que eu te expliquei. Ele tem que ser incorporado como matéria orgânica e não material orgânico. E por hoje seria isso. Curte o nosso canal, se inscreve aí e deixa aí nos comentários tudo aquilo que você ainda quer que a gente converse, e até o nosso próximo vídeo.